Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós estamos quase que concluindo com toda a igreja o Ano Santo da Misericórdia. O tempo tem passado rápido, não é mesmo? Aqui em nossa diocese, no próximo dia 13 de novembro, num domingo, às 15 horas, a Hora da Misericórdia, juntamente com o nosso bispo diocesano, todos os sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas e todo o nosso povo santo de Deus da diocese, vamos concluir com chaves de ouro o Ano Santo da Misericórdia, celebrando a Santa Missa na Igreja Mãe da nossa diocese, nossa bela e querida catedral. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela tem tudo a ver com o Ano Santo da Misericórdia, porque o Santo Padre, meus irmãos, tem nos ajudado neste Ano Santo, neste jubileu extraordinário, a redescobrir quem é Deus de fato. E uma das características de Deus é justamente essa: Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus, meus irmãos, ela tem também um predicado, um adjetivo: é eterna, ela é infinita, ela é inesgotável. Ora, meus irmãos, o que é a misericórdia, senão compaixão? Senão uma palavra sinônima da palavra amor, perdão. Deus é misericordioso. E tamanha foi a misericórdia de Deus, meus irmãos, que Ele enviou-nos o Seu Filho unigênito e muito amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos acolher, para nos salvar, para nos perdoar. A primeira leitura que escutamos, meus irmãos, do livro da sabedoria, é como que um belo hino que o autor aqui compõe, exaltando a bondade e a misericórdia de Deus. Dizia-nos o texto da primeira leitura, que Deus como que fecha os olhos para os nossos pecados. Não que Deus fique insensível aos nossos pecados, não, porque os nossos pecados, de alguma maneira, eles ofendem a Deus. Mas essa expressão, meus irmãos, que escutamos, Deus fecha os olhos aos pecados dos homens, existe para que Deus manifeste o quanto Ele ama o ser humano. E o Senhor espera que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Deus não desiste, meus irmãos, de nos amar, de vir ao nosso encontro. De toda a obra criada, meus irmãos, nós somos a obra predileta de Deus. E Deus, portanto, tem um carinho enorme, infinito por cada um de nós. E justamente por nos amar, enviou-nos o Seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para nos salvar. O belo documento, a bula que o Papa Francisco escreveu para proclamar o ano da misericórdia, a misericórdia vultus, o Santo Padre nos recorda que a misericórdia de Deus tem um rosto, é uma pessoa. Ora, meus irmãos, que rosto é esse? Que pessoa é essa, senão Jesus Cristo? E o Papa ainda nos ensina, nos recorda neste belo documento, meus irmãos, que a misericórdia de Deus é ilimitada, é sem fim, ela é maior do que os nossos pecados. Portanto, meus irmãos, toda iniciativa de Deus em nossa direção não é para nos castigar, não é para nos punir, nos maltratar, muito pelo contrário. O movimento de Deus em nossa direção, meus irmãos, é para nos salvar, é para renovar a nossa criação. São Paulo, hoje na segunda leitura, ele escreve aos Tessalonicenses dizendo que ele rezava pelos cristãos de Tessalônica, para que estes mesmos cristãos pudessem ser dignos da vocação que Deus lhes confiava. Ora, meus irmãos, a carta de São Paulo é para nós hoje. E qual é a nossa vocação? Nossa vocação é ser filho de Deus, portanto, filho da misericórdia, porque Deus é misericórdia. A nossa vocação é a santidade, é a vida nova, que Jesus, com a sua paixão, morte e ressurreição, conquistou para todos nós. Porém, quando vivemos no pecado,
nós nos distanciamos desta que é a vontade de Deus para a nossa vida, a nossa santidade. Por isso, meus irmãos, a oração faz toda a diferença na nossa vida. No domingo passado, nós refletimos bastante sobre a importância da oração, que a oração, ela nos aproxima mais do Senhor. É preciso rezar, meus irmãos, e rezar sem cessar. Rezar, acima de tudo, pela nossa conversão. Às vezes nós usamos aquela expressão, né? Rezemos pela conversão dos pecadores. E de repente achamos que os pecadores é o pessoal lá fora, são as pessoas do mundo lá fora. Pecadores somos nós, meus irmãos. Nós somos pecadores, infiéis à vontade de Deus. Então, rezemos incansavelmente pela nossa conversão. Rezemos para sermos dignos deste nome que temos de cristãos, de filhos de Deus, filhos da misericórdia. Rezemos, meus irmãos, para nós conservarmos no coração a saudade de Deus. Porque está no catecismo da Igreja Católica, há uma inquietude no coração humano. O ser humano tem sede do sagrado, do sobrenatural, do espiritual, do transcendental. E o ser humano vai encontrar repouso, vai nos ensinar Santo Agostinho, quando encontrar-se com Deus. Bonita a expressão de Agostinho: inquieto está o meu coração e apenas vai descansar quando encontrar-se com Deus. Fato é, meus irmãos, que todos nós trazemos no nosso interior uma inquietação. Muitos descobrem essa inquietação em Deus. Descobriu certo. É aquele Salmo 62 que nós rezamos, né? A minha alma tem sede do Deus vivo e verdadeiro, como terra sedenta e sequiosa, assim está a minha alma. Mas também muitos outros irmãos, meus irmãos, não descobriram isso. Acham que essa inquietude, essa insatisfação vai ser saciada com as coisas do mundo, com os bens materiais, com os prazeres da carne, com os afetos humanos. Nada disso é capaz de satisfazer esta sede que existe em nossa alma. Bonita a passagem do Evangelho de hoje, conhecida por todos nós, a passagem de Zaqueu. Jesus entra em Jericó. Na porta da cidade, ele cura um cego. Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus. Zaqueu, meus irmãos, era um publicano, portanto, um pecador público. Lembra, domingo passado também o Evangelho, Jesus nos contava uma parábola daqueles dois homens que foram ao templo rezar, o fariseu e o publicano. O publicano, que era um grande pecador, e assim se sentia. Não se sentia digno de se aproximar do altar e rezou a Deus: Senhor, tende piedade de mim, porque eu sou um grande pecador. E nos ensinava o Senhor no domingo passado que este publicano, porque reconheceu a sua miséria, a sua pequenez, os seus pecados, ele foi embora para casa salvo, perdoado, justificado. Hoje novamente, meus irmãos, aparece um publicano, um pecador público. Não tinha boa fama, era rico Zaqueu, cobrador de impostos, se enriquecia às custas do povo mais sofrido, do povo mais simples, do povo pobre. Portanto, ofendia bastante a Deus. Mas Zaqueu tinha ouvido falar do Senhor, e ele queria ver o Senhor. Queria ver o Senhor. O verbo ver, meus irmãos e irmãs, nas Sagradas Escrituras, significa conhecer, querer experimentar Deus. Uma outra passagem do Evangelho, Herodes também queria ver Jesus. Ele, de alguma maneira, a catequese de João Batista tocava o coração de Herodes, mas ele ficou confuso com as suas tentações, e a tentação falou mais forte no coração do rei Herodes. Então não passou de curiosidade o desejo de Herodes de ver Jesus. Mas Zaqueu não. Ele queria ver, no sentido de experimentar o Senhor. Quem é esse Senhor que tem curado os enfermos, que tem perdoado os pecadores, que tem anunciado uma notícia do reino dos céus? Quem é este Messias?
E uma grande multidão, ouvimos bem o texto evangélico, se comprimia para ver o Senhor. Zaqueu era de baixa estatura, subiu numa árvore para ver o Senhor. Ah, meus irmãos, antes que Zaqueu o visse, Deus, o Cristo, o fitou. Antes de nós termos sede de Deus, meus irmãos, Deus já teve sede de nós há muito tempo. Aquela expressão de Jesus no alto da cruz, prestes a consumir a sua vida pela nossa salvação, em que ele fala: tenho sede. Não era sede fisiológica, Jesus não queria água. Aquela expressão do Senhor no alto da cruz, tenho sede, era a sede da nossa salvação, sede da nossa sede. Santo Agostinho também no Catecismo da Igreja Católica vai lembrar que o Senhor tem sede de que nós tenhamos sede dEle. Olha que profundo isso. Porque infelizmente, tantas vezes, nós não temos sede de Deus. Temos sede das coisas do mundo, das coisas materiais, de satisfazer os apetites da carne. Porque ainda não descobrimos que a sede maior que existe dentro de nós é sede de Deus. Então, meus irmãos, antes de nós queremos ver a Deus, experimentar a sua salvação e misericórdia, Ele já há muito tempo tem sede de nós. Tanto é que o Evangelho hoje termina assim: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Zaqueu procurava Jesus, mas Jesus há muito tempo procurava Zaqueu. Meus irmãos, há muitos ensinamentos no Evangelho de hoje. Nós procuramos Cristo, nós procuramos ver Jesus nos acontecimentos do dia a dia da nossa vida. Nós vemos Jesus na Eucaristia, na hóstia consagrada. Quando nós comungamos em estado de graça, porque somente assim podemos comungar, longe do pecado mortal. Queremos ver Jesus na Sagrada Comunhão, e vemos com os olhos da fé o Senhor. Vemos Jesus no pobre que bate à nossa porta. Será que vemos Jesus na pessoa do sacerdote, seja ele quem for? Não importa a vida do sacerdote. São José Maria Escrivá ensina que todo sacerdote, não importa quem seja, é Cristo. Porque somente quem vê Cristo no sacerdote, diante do confessionário, escancara o seu coração e vomita, desculpa a expressão, as suas misérias, os seus pecados na confissão. Esse, quando confessa com retidão, com coração contrito, volta para casa como aquele publicano do Evangelho da semana passada, justificado, perdoado, porque reconheceu a sua miséria. Meus irmãos, no Evangelho de hoje encontramos Zaqueu, é a miséria indo ao encontro da misericórdia, o homem perdido indo ao encontro do Deus que quer encontrar o ser humano perdido. Busquemos o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Meus irmãos, o mundo, por melhor que seja, não é capaz de satisfazer, de saciar a sede de felicidade que trazemos dentro de nós. Desejemos ver o Senhor. Zaqueu não mediu esforços para encontrar-se com Cristo. Se sujeitou, ele tão rico, tão dono de si, se sujeitou a subir numa árvore. Não é fácil subir numa árvore. Para a molecada é, mas para nós adultos nem tanto. Ele se sujeitou, ele se sacrificou, ele se humilhou ao subir na árvore. Nós queremos ver o Senhor. Que sacrifício nós já fizemos para ver Cristo na vida, ou seja, para nos encontrarmos com Ele. Pensemos nisso, meus irmãos. Para as coisas do mundo, quando nós temos metas, objetivos, já perceberam? Nós temos toda a energia possível. Um jovem que quer passar no vestibular, quanto sacrifício, e faz bem, estuda, renuncia às baladas de sábado à noite. Em algumas baladas nem deveria ir, né? Se é um jovem católico. Quantas renúncias, mas para uma boa causa. Quer passar no vestibular. Os pais querem dar uma boa formação para o seu filho. Quantas renúncias, não é verdade?
Mas pergunta para um pai, para uma mãe, se eles estão sofrendo por isso. Não. Uma alegria interior, vale a pena o sacrifício, porque tem metas. Se queremos reformar a casa, pintar, está chegando no final do ano, a gente gosta de passar o final de ano numa casa mais aconchegante. Quantas renúncias para a pintura, para a aquisição de algum móvel, algum objeto de decoração, e para as coisas de Deus, para vermos o Senhor. Nos submetemos aos sacrifícios, às mortificações, às penitências, ou não vale a pena fazer tudo para termos o tudo que é Cristo na nossa vida? Zaqueu não mediu esforços, se sujeitou a subir no alto de uma árvore para ver o Senhor. Deus, meus irmãos, recompensa as almas piedosas, as almas penitências. Deus vê o sacrifício. Às vezes a gente faz sacrifício, algumas renúncias, a gente quer ser reconhecido aqui na terra. Então já recebemos a recompensa. Deus sabe há quanto andas a nossa vida cristã, a nossa vida de piedade, as nossas renúncias, os nossos sacrifícios. E Ele costuma ser generoso. Ele costuma surpreender o ser humano piedoso. Como foi generoso, como surpreendeu Zaqueu. Zaqueu nem contava com aquilo. Ele já estava satisfeito só de ter visto o Senhor. Nossa, eu vi o Senhor. Mas o Senhor o viu também e o chamou pelo nome. Zaqueu, imaginemos a sensação e a reação de Zaqueu. Nossa, o Senhor me conhece e me conhece pelo nome. Ele foi surpreendido, ele experimentou a generosidade de Cristo. O Senhor não só o chamou pelo nome, como fez mais. Zaqueu, desce depressa daí, rapaz. Hoje eu quero entrar na sua casa. Eu quero tomar uma refeição com você. Que alegria não foi a de Zaqueu. Meus irmãos e irmãs, vale a pena todo o sacrifício, toda a renúncia e penitência para vermos o Senhor, ou seja, para experimentarmos o Senhor. O Senhor, meus irmãos, Ele se digna entrar na nossa casa. E casa aqui no texto evangélico é a nossa vida, é o nosso coração. Veja, meus irmãos, no mistério da encarnação, no Natal de Jesus, o Senhor se humilhou. Ele sendo Deus, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a kênosis de Jesus. Ele sendo Deus, não ficou na sua condição divina, mas se humilhou, tornando-se uma criatura, tornando-se um de nós, seres humanos. Em tudo fez-se semelhante a nós, exceto no pecado. Em cada Eucaristia, meus irmãos, em cada Santa Comunhão, o Senhor também como que se humilha, se digna a estar realmente presente na Eucaristia. Não é representação, é o Senhor realmente presente nas espécies sagradas do pão e do vinho. Que maravilha! E hoje, meus irmãos, o Senhor fala para nós, como falou a Zaqueu: fulano, ciclano, beltrano, desce dessa árvore do pecado que você subiu. Desce dessa árvore de idolatria, de infidelidade, de adultério, de julgamento, de fofoca, de murmuração, de mentira, de ilusão, de vícios que você subiu. Desce, porque eu quero estar hoje na tua casa. Então, meus irmãos, desçamos os nossos pecados, das árvores dos nossos pecados. O Senhor quer entrar na nossa vida, no nosso pobre e miserável coração. Desculpa a expressão, no nosso podre coração. Numa outra passagem, nosso Senhor vai nos ensinar: o que torna o homem impuro não é o que vem de fora, mas é o que sai de dentro do coração. Quantas malícias, quantas perversões, quantas impurezas ainda existem no nosso coração. E mesmo assim, o Senhor na Sagrada Eucaristia, na Santa Comunhão, se digna a vir até nós. E generosidade chama generosidade. Jesus não pediu nada para Zaqueu,
quando entrou em sua casa. Apenas entrou, esteve lá. E dizia São Lucas, evangelista, com alegria Zaqueu acolheu Jesus em sua casa. Meus irmãos, comunguemos com alegria, não de qualquer jeito. Façamos boas comunhões, santas comunhões. Evitemos a todo custo as comunhões sacrílegas. Que comunhão sacrílega? Comungar de qualquer jeito, com qualquer roupa, comungar no pecado. Isso ofende a Deus. Vai dizer Paulo, apóstolo, em outra passagem, quem comunga em pecado está comungando a sua própria condenação. Comunguemos bem, com sede de santidade, com coração contrito, em estado de graça. Zaqueu foi generoso com Jesus. Ele falou, Senhor, eu vou dar metade de todos os meus bens aos pobres, e a quem eu prejudiquei, eu vou restituir 4 vezes mais. Meus irmãos e irmãs, vamos ser generosos também com Jesus, afinal de contas Ele merece, né? A cada santa comunhão Ele vem ao nosso encontro. O que nós podemos dar para Jesus? Como generosidade, como alegria, como gratidão. O melhor presente, meus irmãos, é o abandono do pecado. É reparar o que nós fizemos de mal, de errado com as pessoas. Desejando bem a todas as pessoas, não mais pagar o mal com o mal. E certamente nós vamos alegrar o coração do Senhor. Então, meus irmãos, diante desta belíssima liturgia do 31º domingo, tempo comum, que nos fala da misericórdia, né? Estejamos abertos para acolher Deus misericordioso na nossa vida e sermos misericordiosos, como Ele tem sido misericordioso conosco. Assim seja. Amém.